Olá, hoje eu vim aqui falar sobre um tópico da estrutura de pensamento da filosofia clínica que se chama o sensorial ou o abstrato, que é o tópico número 3 da tabela de 30 tópicos da estrutura de pensamento. Os tópicos da estrutura de pensamento, eles servem para revelar para nós filósofos clínicos de onde vem a fala do partilhante ou da partilhante. E esse de onde vem a fala são os tópicos. Topos, em grego, é lugar. Então, tópicos, uma tabela de 30 tópicos, é o lugar de onde vem a fala. Quando a pessoa, ela, por exemplo, começa a expressar seus outros tópicos através de frases que têm a ver com 5 sentidos, próximos aos 5 sentidos, ela pode estar falando a partir do tópico 3 sensorial. Então, quando a pessoa expressa o que acha do mundo, por exemplo, como o mundo parece para ela pode expressar assim: esse mundo está muito horrível, é só abrir a janela e sentir o cheiro da poluição, a gente olha para a rua e vê sujeira, vê lixo na rua, a gente caminha, não tem calçada, os nossos pés sentem aquela rua horrorosa. A pessoa está expressando como o mundo parece para ela através de dados sensoriais. Então, como é que estava lá a viagem maravilhosa? Senti aquele vento no rosto. Fomos na beira da praia, tirei o sapato e consegui botar o pé na areia, senti aquela aguinha gelada. De noite, sentamos ali com a brisa do mar, tomamos um vinho gostoso. Então, a pessoa está narrando a sua viagem, a sua experiência, dizendo suas emoções, como o mundo parece, a relação com o lugar, através do sensorial. São pessoas que têm experiências sensoriais e, através delas, elas falam, a partir do sensorial, os outros tópicos da estrutura de pensamento. Emoções, por exemplo. Né? Algumas pessoas tomaram vinho juntos, num restaurante à beira do mar, ou com uma boa de um ambiente cheiroso, bonito ao olhar. Aquilo ali é a representação da felicidade, do amor conjugal. São coisas sensoriais, né? Pessoas que traduzem as emoções através de questões sensoriais, né? Ao tocar na pele da pessoa, do namorado, da namorada, do esposo, da esposa. Então, o sensorial pode traduzir, né, as experiências, as emoções que a pessoa pensa de si mesma, como o mundo parece para ela, as suas verdades subjetivas através das questões sensoriais. Nada melhor que depois do trabalho chegar em casa, tirar o tênis, liberar os pés, ó, sentar no sofazinho bem aconchegante, ligar uma Netflix e ficar olhando um filmezinho, comendo uma pipoca, tudo através do sensorial. Então, muitas pessoas também podem aprender coisas através da experiência sensorial. Então, tem pessoas que, quando vão visitar certos lugares, é através da visita a museus, de estar em contato visual com as obras. Outras querem ir nos bairros mais distantes do lugar do urbano, para verem, sentirem o cheiro e ouvirem a cidade. Outras vão experimentar as comidas locais através da experiência gastronômica, que se reconhece uma cultura. Tudo são experiências sensoriais. Esse tópico ele é chamado sensorial barra abstrato, porque tanto a pessoa pode narrar os outros tópicos, suas experiências, através sensorial, como através do abstrato. Esse é um tópico que os platônicos adoram, né? Porque nesse sentido Platão tinha razão. Vivemos em dois mundos distintos: o mundo das ideias, do abstrato, e o mundo sensorial, o mundo sensível dos 5 sentidos. Só que, diferentemente de Platão, para a filosofia clínica não tem um mais real do que o outro. Assim como para Platão, o mundo real era as ideias, e não o sensorial, não o sensível, só em filosofia mesmo. O real
aquilo que não é sensível, né? Então, o Platão era um realista, porque para ele as ideias eram mais reais do que o sensível. Assim também como na filosofia da matemática ou da ciência também se chama realistas, aqueles que dão realidade, subsistência própria de realidade para os números ou para as entidades não observáveis da física, como prótons, elétrons, quarks. Também são chamados de realistas, né? Porque eles dão realidade a algo inobservável, né? Com os números ou como essas questões, essas entidades físicas. Porque seguem também Platão, né? Estão seguindo aí Platão, que dizia que o mundo das ideias é mais real que o mundo sensível, que esse aqui era apenas uma cópia, uma má cópia, né? Daquele mundo verdadeiro e real, que é o mundo das ideias, que não está aqui neste mundo. Bom, então, nesse ponto, né, parecido com Platão, mas diferente dele ao mesmo tempo, a filosofia que não considera que nós também temos dois níveis de experiência, o sensorial e o abstrato. O abstrato são aquelas pessoas que expressam os seus outros tópicos através das ideias, do mundo das ideias, independente dos cinco sentidos. São pessoas que podem dizer que o que acham de si mesma, eu sou uma pessoa que eu tenho uma qualidade muito grande, eu faço exercício mental, eu leio muito, eu fico muito feliz comigo quando eu estou lendo alguma coisa e descubro uma frase, aquilo toca nos meus pensamentos, eu aprendo mais, eu me sinto melhor comigo mesmo, até expressando, né, o que acha de si mesmo através das ideias. Pessoas que gostam de estar com outras pessoas e conversar sobre a liberdade, sobre o sentido da vida, para onde vamos, onde viemos, porque estamos aqui. Pessoas que gostam de falar sobre abstrato, que quando falam sobre os lugares que estiveram, podem fazer com deslocamento para as ideias. Aquele lugar é muito legal. Fiquei pensando no lugar histórico, como eram, como é que aconteceu a conquista daquele país 600 anos atrás. Imagina na França, a Bastilha, como é que foi a queda da Bastilha, toda aquela barricada, aquela revolução. Fico imaginando e pensando como as coisas estavam acontecendo aqui naquele momento. A pessoa está presente fisicamente ali, mas a, a sua mente, o seu intelecto, está navegando no abstrato. E muitas pessoas expressam suas ideias, expressam o que acham de si mesmo, como o mundo parece, suas emoções, suas verdades subjetivas, seu conhecimento, através do abstrato. Então, eu conheço colegas da filosofia que têm uma emoção radiante, chegam a pular sozinhos na sala quando conseguem a chegar a uma precisão maior num termo grego antigo, de tanto que estudou aquela frase, conseguiu finalmente chegar a uma interpretação mais correta possível do que estava dizendo aquela frase. Aquilo gera uma emoção e aquilo movimenta as ideias, já fica pensando em mil coisas, né? Então, o abstrato pode ser um campo, né, onde as pessoas expressam os seus outros tópicos. Pessoas estão vendo um filme ou estão praticando, de repente, um esporte. E alguma coisa lembra elas de alguma ideia e elas já viajam para o futuro, para o passado, para ideias, outras ideias. Daqui a pouco estão ali e estão desconcentradas, né? Pessoas que estão, inclusive, às vezes um perigo dirigindo e, né, pensando em outras coisas, enxerga ali quase um acidente de um carro quase batendo no motociclista, e ela já começa a pensar nesse mundo que está assim, e já começa a lembrar do que leu, e começa a filosofar ou reflexionar, fazer uma reflexão intelectiva sobre o mundo e as coisas, e vai para o mundo das ideias, né? E a partir do abstrato é que essa pessoa expressa os outros tópicos da estrutura de pensamento. É um tópico bem interessante, porque ele sempre acompanha, de alguma forma, ele acompanha os outros tópicos. Sensorial abstrato é o seguinte: quando a pessoa expressa um outro tópico, ela está expressando pelo sensorial ou pelo abstrato. Não quer dizer que a pessoa seja só sensorial ou só abstrata, mas naquele momento, naquele contexto, ela pode estar expressando aqueles tópicos através do sensorial. Num outro contexto, ela pode estar expressando outros tópicos
a partir do abstrato, né? Então, eu digo que é um tópico interessante para o terapeuta da filosofia clínica, porque normalmente os tópicos é aquilo que aparece a partir do partilhante, da partilhante para nós. Nós temos que reconhecer o que aparece. Só isso. Reconhecer o fenômeno, aquilo que aparece. Mas esse é um tópico que nós podemos estruturar o nosso modelo epistemológico da estrutura de pensamento, compreendendo que naquele momento os outros tópicos estão aparecendo no âmbito do sensorial ou no âmbito do abstrato. Isso organiza a nossa intelectividade terapêutica. Né? Tópicos pulam, daqui a pouco tá, mas os tópicos importantes desse assunto, eles estão vindo do abstrato, desse horizonte, ou do sensorial. Isso é organizativo, é um tópico que nos organiza enquanto terapeutas. Ele nos ajuda a perceber que os outros tópicos, prioritariamente, não somente, podem estar vindo do sensorial ou do abstrato. O que nos interessa isso? Se a pessoa ela é fundamentalmente sensorial, quem sabe, algumas vezes, na construção compartilhada, podemos relembrá-la de que, às vezes, para ela melhorar a sua ansiedade ou preocupação, ela pode dar uma caminhada de pé descalço na beira do rio, do lago, ou dar uma caminhada no parque e sentir o cheiro da grama, ouvir o som dos pássaros. Às vezes, no turbilhão da vida, a gente esquece nossos próprios caminhos. A gente, sem querer, está tão vidrado naquilo que tem que resolver que esquecemos os nossos próprios caminhos de floresta, como dizia Heidegger. E nós, terapeutas, numa perspectiva mais distante e mais ampla, conseguimos relembrar, às vezes, os partilhantes dos seus caminhos existenciais sensoriais. Quanto tempo que você não dança sozinho na sala? Há quanto tempo que você não vai para o seu quarto e faz uma pintura? Há quanto tempo, se a pessoa é mais abstrata, você parou de ler a sua filosofia, a sua sociologia, a sua filosofia oriental? Quem sabe a gente guarda um tempinho, né, durante a semana, vou lhe indicar ali um livro, ou então vou lhe indicar um lugar para você ir, muito legal, que apareceu lá na historicidade da pessoa, que ela gosta de serra ou de mar, ou de um lugar mais tranquilo, ou de um lugar urbano, agitado com um monte de pessoas. Então, serve para nós, terapeutas, relembrar a pessoa de certos caminhos existenciais que, por N circunstâncias, as pessoas acabam não olhando mais. Então, essa indicação, essa pessoa sensorial ou abstrata para nós, nos ajuda a perceber quais os âmbitos e caminhos que são mais propensos a ajudá-la naquele momento sobre aquela questão. Então, esse é o tópico sensorial e abstrato, tópico 3 da filosofia clínica. Né? Resumindo, nos ajuda a perceber de onde vêm os outros tópicos da estrutura de pensamento, se mais prioritariamente do sensorial, se a pessoa é mais propensa ao sensorial, 5 sentidos, ou se ela é mais propensa à abstração, às ideias, ao deslocamento do pensamento para o passado, para o futuro, ou para cima nas ideias. E para nós, terapeutas, é um bom tópico para organizarmos, né, aqueles tópicos que aparecem mais dentro de um horizonte ou sensorial ou abstrato, dependendo da circunstância e que a pessoa está contando aquele assunto que ela está falando. Muito bem, se gostaram do vídeo, se quiserem dar like, compartilhar, façam isso se quiserem, por favor, acho que ajuda. Esse é o propósito daqui, do canal, ajudar a divulgar a filosofia clínica, compartilhar alguns conhecimentos a respeito da filosofia clínica, tanto no âmbito terapêutico quanto no âmbito de outros assuntos da filosofia clínica. Muito obrigado, então, e até o próximo vídeo.